Bom dia, boa tarde, boa noite. Começamos esse curso com 2 vídeos sobre a burocracia segundo Max Weber. E falamos um pouco desse autor. Falamos aquele básico da biografia que a gente sempre fala, né? Era alemão, nasceu em 1864, morreu em 1920, e falamos, terminando, que ele foi uma pessoa importante para a sociologia moderna. E foi só isso, né? Mas eu acho que é importante acrescentar ainda o foco do trabalho de Max Weber. Max Weber estudou a consolidação do capitalismo e esse processo ele via sob uma ótica de racionalização e desencanto do mundo. Trago aqui as palavras de um artigo do sociólogo brasileiro Guerreiro Ramos, um artigo que foi publicado em 1946 e, ao que tudo indica, deve ser a primeira apreciação da obra do alemão por aqui. Diz o Guerreiro Ramos: toda a obra de Max Weber pode ser considerada como um estudo do processo de racionalização da esfera da religião, da moral, do direito, da arte, da economia, da política, etc. A ratio, que é a razão, é, na história, um instrumento que tem servido para emancipar o indivíduo da tradição e para erradicar o medo do sagrado. Ela é, por excelência, um instrumento de secularização. Então, o negócio está complicado aqui nessa introdução, né? Estamos falando difícil demais. Vamos rodar a vinheta, aí a gente volta para essa parte de uma maneira mais explicada, ok? Antes da vinheta, eu falei, o foco dos estudos de Weber era o estudo da consolidação do capitalismo, um processo que ele via sob a ótica da racionalização e do desencantamento do mundo. Ok, então vamos explicar isso aí. Primeiro, o capitalismo não é um modo de produção eterno. Ele surgiu num determinado momento histórico, ali depois do feudalismo. Também, essa transição do feudalismo para o capitalismo foi um processo longo, demorado. Só para a gente ter uma ideia, quando o Brasil foi descoberto em 1500, ele já foi descoberto dentro de um sistema global capitalista mercantil. Mas é só com a Revolução Industrial, na segunda metade do século XVIII, que o sistema capitalista começa a ganhar essa forma que conhecemos hoje. Então, pois bem, é esse ganhar forma que eu estou falando aqui, é isso que eu me referi quando eu falei naquela consolidação do capitalismo. Ou seja, o Weber está olhando como, a partir de 1780, com a Revolução Industrial, o capitalismo vai se estabelecendo do jeito que a gente conhece ele hoje e vai mudando a vida das pessoas. Esse é o processo de consolidação que eu falei. E qual o efeito que ele vê, principalmente na vida das pessoas? A racionalização, ou seja, uma maior utilização da razão na determinação das ações sociais. As ações se tornam mais racionais. Beleza, mas vamos conceituar o que é uma ação racional. Para Weber, uma ação é racional quando cumpre 2 condições. Em primeiro lugar, uma ação é racional na medida em que é orientada para um objetivo claramente formulado ou para um conjunto de valores que também são claramente formulados e logicamente consistentes. Um valor não vai desfazer o outro, né? Se eles são articulados, então temos aí racionalização. Mas também temos um segundo aspecto da racionalização. Uma ação é racional quando os meios escolhidos para atingir o objetivo são os mais adequados. Na prática, isso implica no desencantamento do mundo. E o que eu quis dizer com isso? Eu quis dizer que o pensamento mágico perde força na determinação das ações sociais. A gente deixa de ter esse pensamento mágico e passa a ter mais razão. E de que pensamento mágico que eu estou falando? Estou falando daquele pensamento de quem quer alcançar um objetivo, mas só porque eu desejo, ou porque Deus quer, ou porque eu tenho um talismã da sorte que vai me ajudar. Então, isso vai se enfraquecendo. Mas você pode me perguntar, como é que isso vai se enfraquecendo se muita gente ainda acredita em Deus, por exemplo? Se muita gente ainda acredita em sorte, ainda acredita em horóscopo,
Sim, acredita. Mas ninguém vai para uma praça e, como a pessoa acredita em Deus, ela vai ficar ali sentada e uma hora, por causa disso, ela vai ficar rica num passe de mágica. Entendeu? Isso é o pensamento mágico, que é o que existia e predominava antigamente. Hoje você continua acreditando em Deus, mas você vai ter que mexer com ações racionais se você quer atingir aquele seu objetivo de ficar rico, né? Você vai ter que tentar um empreendimento, ou você vai estudar para se tornar mais qualificado, ter acesso a concurso, ou você vai trabalhar, ou você vai utilizar aquelas formas mais comuns da pessoa ficar rica, né? Ganhar uma herança ou passar a perna num monte de gente. Mas, de qualquer forma, mesmo acreditando em Deus, você sabe que você vai precisar de uma ação racional se você realmente quiser alcançar o seu objetivo. Uma coisa não exclui a outra. Mas o que acontece é que sempre a gente tem que ter essa ação racional, então o mundo fica menos encantado, fica um mundo menos mágico. Vamos voltar lá ao texto do Guerreiro Ramos. Ele falou: toda obra de Max Weber pode ser considerada como um estudo do processo de racionalização da esfera da religião, da moral, do direito, da arte, da economia, etc. A razão é, na história, um instrumento que tem servido para emancipar o indivíduo da tradição e para erradicar o medo do sagrado. Ela é, por excelência, um instrumento da secularização. Então, Guerreiro Ramos percebeu que Weber estudou esse processo de racionalização, ou seja, ter objetivos claros e explícitos formulados e usar os meios adequados para chegar nesse fim. Ele usou esse processo de racionalização em diversas esferas da vida, não apenas na economia, mas também na moral, na religião, na arte. A razão é um instrumento para emancipar o homem da tradição. Tradição que também, de certa forma, é um pensamento mágico. E para acabar com o medo do sagrado. O desencantamento do mundo também aparece na referência que Guerreiro Ramos faz da razão como um instrumento de secularização. Se a gente for lá no site do Mundo Educação, está escrito que o termo secularização faz referência ao processo gradual de abandono de preceitos culturais que se apoiam na religiosidade. Em outras palavras, está relacionado com o surgimento de um modo de vida que não está mais estruturado em torno de uma visão firmada em hábitos ligados à religiosidade. Então vamos começar a amarrar aqui esse papo que está parecendo que eu estou me afastando do tema da playlist, que é a burocracia, vamos lembrar, né? Segundo o conceito de Weber, a burocracia é uma estrutura racional de atividades regradas com que se busca um máximo de coerência entre meios e fins e um máximo de eficiência. Vamos escrever aqui do lado essa frase aqui para ver que ela tem duas referências a esse processo de racionalização que, para Weber, está na base da consolidação do capitalismo. Primeiro, quando fala de estrutura racional. E depois, quando fala de coerência entre meios e fins. Veja como isso se parece com aquela frase que diz que a ação é racional quando os meios escolhidos para se atingir os objetivos são os mais adequados. Pois bem, é isso. E se essa é uma definição de burocracia, nós vemos que a burocracia ou a estrutura burocrática pode ser encontrada no Estado, mas também em empresas privadas, principalmente em grandes empresas privadas, em instituições como a igreja, o exército, diversas outras organizações. Então, primeiro, burocracia é, para Weber, um avanço na organização da sociedade, da mesma forma que o capitalismo é um avanço em relação ao feudalismo. E esse avanço ocorre em função da racionalização. Uma racionalização que faz parte do processo da lógica burocrática. Bom, outra coisa importante, como eu disse, o capitalismo e todas as formas sociais, de forma geral, não é eterno, no sentido de que ele não existe desde sempre. E a burocracia, na forma como Weber a analisa, é fruto do Estado moderno, aquele Estado que surge no século XIX e no século XX. Qual é a diferença desse Estado moderno em relação ao que existia antes? Primeiro, você tem uma separação entre o que a gente vai chamar de espaço público e espaço privado. Ou seja, o governante não pode dispor do que é público da forma que ele quiser, nem privilegiar apenas os seus interesses privados. Ué, mas não sempre teve essa separação? Não.
no feudalismo, na monarquia, que são outros modos de produção, não é assim que funciona. O governante era o dono do Estado, por mais fragmentado que ele fosse no feudalismo, por mais unitário que fosse na monarquia. Ele era dono no sentido que os recursos públicos eram recursos dele. Ele poderia utilizar em proveito próprio sem que ninguém questionasse isso. Naqueles primeiros vídeos aqui da nossa playlist, Burocracia segundo Max Weber, parte 1 e parte 2, eu falo de uma decisão judicial que tinha saído na época que eu fiz aqueles vídeos, sobre um processo referente aos bens da princesa Isabel. Volta lá e vê nos vídeos o que aconteceu para você perceber que tem ali uma zona cinzenta que você precisa definir o que é público, o que é privado, o que é dos governantes, o que é da sociedade. Mas, para ver que isso aí não é só uma questão brasileira e nem é uma questão do Império, não. Dá um Google aí, bota ali Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth. Você vai ver que agora, em 2022, teve um super feriadão de 2 a 6 de junho lá no Reino Unido. Esse feriadão foi para comemorar os 70 anos do reinado da Rainha Elizabeth lá. Dá um Google e vê as festas. Teve missa, teve show, teve lanche comunitário, uma série de comemorações. Aí você pensa, você acha que foi a rainha ou foi a família dela que pagou por isso? Não. Se não foi ela, quem é que foi? Foi o Elton John? Foi o Paul McCartney? Também não. Quem pagou foi o Estado. Mas não é uma festa dela e foi o Estado que pagou? Bom, talvez alguns vão dizer que a rainha representa o Reino Unido. Bom, então ela não é uma pessoa, não é um indivíduo, ela é um símbolo. Ou ela é um símbolo e um indivíduo. Vocês estão vendo como é que é complicado essa separação entre o que é público, o que é coletivo e o que é privado, o que é individual? Agora, outra coisa, isso aí é interessante também. Por que ela representa o Reino Unido? Ela foi eleita para isso? Não. Ela representa o Reino Unido por causa da tradição. E olha aí o pensamento mágico que eu falei que se relaciona também com a tradição. Por algum motivo que ninguém vai poder explicar, tem uma família que representa a nação. Quer dizer, a explicação é porque o pai dela foi rei, o avô foi rei, e vai. Se tiver uma cara de pau, vai chegar lá no rei Arthur, lá o menininho tirando uma espada de uma pedra. Olha só, cadê o desencantamento do mundo? É tudo mágico, é um poder divino. E veja bem, quando Weber pensa naquele mundo anterior, que você tem ainda esse encantamento, você não tem burocratas. Ele fala, você tem vassalos ou você tem correligionários. Você não tem exatamente burocratas profissionais com todas aquelas características que nós vimos nos vídeos anteriores, o Burocracia segundo Max Weber, parte 1 e parte 2. Pois bem, quanto mais racional se torna o mundo, mais é necessário separar esse espaço público do espaço privado. E para isso é necessário ter guardiões do espaço público, aqueles que vão proteger a coletividade, o direito público e a burocracia pública. Portanto, nossa terceira questão que a gente traz aqui para Weber, a burocracia, na forma como Weber entende, é a defensora do espaço público na sociedade. E antes de acabar, vamos retomar um outro tópico trazido pelo Weber. Para o autor, existem 3 principais formas de dominação. Dominação racional, dominação tradicional e dominação carismática. Dominação tradicional é essa dos reis, né, que eu acabei de dar o exemplo, que os outros vídeos também eu sempre falo disso, dos príncipes. Né? Ela é fundada na tradição. Mas não é só a questão dos príncipes. Né? A gente tem muitas formas de dominação que são tradicionais. É com referência a essa forma tradicional que se fala do patriarcado, os homens dominando as mulheres. Por quê? Porque tradicionalmente é assim. Né? Essa forma que leva algumas comunidades a trabalhar com o conselho dos anciões, onde os mais velhos governam. Sempre a base é a tradição. Outra forma é a dominação carismática, onde um líder iluminado é capaz de conduzir as massas. Numa aula, que está até num vídeo aqui nessa nossa playlist, eu falo do Antônio Cancelheiro, que criou Canudos e que resistiu ao exército brasileiro, baseado em quê?
ele não era o mais preparado, ele não era o representante de uma tradição. Agora, ele era o cara capaz de mobilizar as multidões, que foram lá por conta do carisma dele. Então, a liderança dele se dava por esse carisma. Então, eu já falei do tradicional, do carismático. A terceira forma de dominação é a racional, onde você usa a razão para justificar por que você deve exercer essa dominação. E a dominação racional é a base de sustentação da autoridade burocrática. Então, eu quero concluir aqui falando de 4 conceitos ou 4 ideias que Max Weber pode nos trazer a respeito de burocracia, que a gente já falou nesse vídeo, né? Primeiro, que a burocracia é um avanço na organização da sociedade. Segundo, que esse avanço ocorre porque nós temos uma racionalização do mundo. Terceiro, a burocracia é a defensora do espaço público na sociedade. E quarto, a burocracia se legitima por uma dominação racional, baseada na razão. Dito isso, vamos encerrando aqui o nosso vídeo. Na descrição do vídeo vai ter um link para o artigo do Alberto Guerreiro Ramos, em que ele fala do pensamento do Weber. Vai ter também um link para o livro da coleção dos economistas sobre o Weber, cuja apresentação foi feita pelo Maurício Trachtenberg. A leitura tanto do artigo quanto da apresentação vai nos ajudar muito a compreender a importância de Weber para o estudo da sociedade em que nós vivemos. Eu também deixo o link aqui do livro Burocracia, o que é, uma compilação de textos do Max Weber sobre o tema, que foi lançado pelo Conselho Federal de Administração. Esses links estão aí para vocês lerem os textos. Aqui, o que nós fizemos foi apenas dar um roteiro, uma introdução para vocês. Mas lembrem-se do que eu sempre falo. Ver um vídeo no YouTube não é estudar. Então, mãos à obra, baixem os textos e os leiam e os fichem. Muito obrigado pela atenção e bons estudos.